Olá, meus amigos, estamos de volta na nossa playlist de Química Orgânica. Eu sou o professor Tomé Mendonça e nós vamos hoje iniciar a nomenclatura dos radicais alquil ou alquila, tanto faz, alquil ou alquila. Fundamental é você compreender a nomenclatura dos radicais para poder entender a nomenclatura de compostos mais complexos. Lembrando a você que as nossas aulas anteriores estão na nossa playlist. No final da nossa aula você pode marcar um ok, um like aí pra gente, tá ok? Mandar suas dúvidas para o nosso Facebook, que está sempre aqui. E no final da aula eu divulgarei o nosso e-mail, o nosso contato, para facilitar a nossa interação. Vamos aqui começar o nosso assunto, meus amigos. Primeiramente, você tem que entender o que é um radical, o que é uma ramificação. Esse termo radical livre é uma redundância, a gente vai já trabalhar isso. Perceba que se eu tiver uma molécula aqui, uma estrutura, a gente acabou de ver na aula de cadeias carbônicas, né, nossa aula anterior. Caso você não tenha visto, dá uma olhada aí na nossa playlist sobre cadeias carbônicas. Perceba que eu tenho aqui a nossa cadeia carbônica principal, tá certo? E eu tenho carbonos fora da cadeia. A cadeia carbônica principal, para quem não lembra, é a sequência máxima de átomos de carbono. Aqui eu tenho um grupamento e eu tenho outro grupamento. Como são carbonos ligados à cadeia principal, mas eles não fazem parte da cadeia principal, a gente vai chamar esses dois aqui de ramificações, tá bom? Ramificações. Genericamente a gente pode chamar de grupamento. Então o que são ramificações? São carbonos fora da cadeia principal, tá ok? Cadeia principal é a sequência máxima, a ramificação é quando eu tenho carbono fora da cadeia principal. Então, nas ramificações eu tenho algumas situações. Quando a ramificação, quando é chamada ramificação, é quando ela está ligada à cadeia. Se por acaso eu quebrar essa ligação aqui, ele ficar separado, ficar livre, ficar disponível, a gente chama de radical, quando é separado da cadeia. Então, essa nomenclatura radical livre é uma redundância, é uma repetição desnecessária. Enfim, uma maneira melhor da gente trabalhar é chamar todo mundo de grupamento, para evitar de você estar se preocupando com ramificação radical, chama todo mundo de grupamento, tá bom? Então nós temos aqui a seguinte situação. Meus amigos, como se forma um grupamento, como se forma uma ramificação? Quando eu quebro uma ligação. Imagine que eu tenho aqui os elementos A e B, aqui eu tenho um par de elétron compartilhado numa ligação simples, numa ligação covalente, e esse aqui é o par de elétrons compartilhados entre A e B. Então eu vou quebrar essa ligação aqui, e eu posso quebrar de formas diferentes. Ou eu posso quebrar bem no meio, trazendo esse elétron para o A, esse elétron para o B, dividir de forma igual. Ou eu posso quebrar fazendo com que ou o A ou o B fique com os dois elétrons e o outro elemento fique sozinho, fique sem nenhum elétron. Eu posso fazer uma quebra desigual. Aí você diz assim, então são duas possibilidades, né? Na verdade são duas possibilidades. Eu poderia ter até uma terceira, mas o raciocínio não muda nada. Então você vai ter aqui, ó, o A e o B, eu vou separar bem no meio, vou chamar de cisão homolítica, homo quer dizer igual. Cada um vai ficar com um elétron, tá bom? E eu posso dizer que o A com esse pontinho, ou o A com uma valência livre, esse tracinho, e eu posso ter o B também com um elétron, um pontinho, ou uma valência livre. São representações iguais para a mesma coisa. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui radicais ou ramificações, tá bom? A gente vai chamar de radicais porque eles já estão separados da molécula, já estão isolados. Qual é a característica do radical? Não possui carga elétrica. Lembrando que o radical é extremamente reativo. Ele é como se fosse uma mão estendida, esticada, esperando que outra pessoa venha e aperte essa mão, segura essa mão, precisando desesperadamente de uma reação, tá bom? Aí a segunda possibilidade eu tenho aqui, eu quebrando o A e o B de uma forma desigual, eu separei o B, ficou com os dois elétrons, o A ficou sem ninguém, eu chamei de cisão heterolítica ou heterólise, tanto faz. Cisão homolítica ou homólise, cisão heterolítica ou heterólise. O A ficou sem ninguém, ficou sem elétron, então ele ficou com uma carga positiva, indicando que ele perdeu o elétron, virou um cátion. E o B ganhou o elétron, ficou negativo, virou um ânion. No caso aqui eu tenho íons. Então a gente vai estudar esses dois tipos de entidades químicas nas reações orgânicas. A gente vai estudar sim nesses dois tipos de entidade, tá bom? Só que prioritariamente a gente vai começar com os radicais. Como é a nomenclatura de um radical? A nomenclatura de um radical
ela é dada por prefixo, que é o número de carbonos, e a terminação sufixo dando il ou ila. Aqui eu estou supondo que não tem nenhuma dupla ligação. Se tivesse uma dupla ou tripla, eu já teria que inserir aqui já alguma coisinha a mais para poder falar isso. Aqui eu estou trabalhando com nomenclatura de um radical de cadeia aberta, de cadeia saturada normal. Aqueles mais comuns mesmo, do tipo alquil, tá bom? Então aqui você vai lembrar número de carbonos, prefixo. Quando eu tenho um carbono é met, 2 é et, 3 prop, 4 but, 5 pent. Se eu tiver 6 carbonos, o prefixo é ex, é um prefixo grego, 7 carbonos hept, 8 oct, 9 non, 10 dec ou deca. Então, acima de 10 carbonos, existe? Claro, existe o número que você quiser. Aqui eu só estou utilizando os mais comuns. E lembrando que esses 4 aqui são nomes utilizados mais pelo costume, tá certo? E de 5 em diante são os nomes dos prefixos que você tem lá na geometria, os prefixos gregos. Por exemplo, ó, grupamento alquil é um grupamento que a gente já trabalha fácil, já conhece. São grupamentos monovalentes, ou seja, tem uma valência livre de cadeia aberta. A forma geral é CnH2n mais 1, onde n é o número de carbonos, tá certo? Se eu substituir o número de carbonos aqui, eu vou ter o número de hidrogênios. Por exemplo, ó, CH3 é o mais conhecido de todos. CH3 é o metil. Olha aqui, ó, um carbono, met, valência livre, il. O nome dele é metil. 2 carbonos, et. Olha aqui, 2 carbonos, et, valência livre, il. O nome dele é etil. Aqui eu já tenho que tomar um cuidado com o seguinte, a localização da minha valência livre. Toda vez que eu tiver a partir de 3 carbonos, eu tomo cuidado de numerar. De dizer onde é que está o que eu quero informar. No caso aqui é a valência livre. Esse N quer dizer cadeia normal. Quer dizer que aqui é o carbono primário, é um carbono da extremidade. Então tome muito cuidado de onde é que vai estar essa valência livre. Esse N, lembrando que é um N minúsculo, não é um N maiúsculo de nitrogênio, tá? Ele é um N minúsculo, indica a posição aqui no carbono da extremidade. N-propil. Prop, porque eu tenho 3 carbonos. Aqui eu tenho sec-propil ou isopropil. Onde é que está a valência livre? Ó, no carbono secundário. Daí o nome sec. E iso quer dizer que eu tenho duas extremidades iguais. Iso quer dizer igual. Aqui eu tenho N-butil, lembrando que a valência está na extremidade. E aqui eu tenho sec-butil, lembrando que a valência está no carbono secundário, tá bom? A localização da valência é muito importante. Continuando os grupamentos alquil, aqui eu já tenho 4 carbonos, já é também butil. Por que eu chamo isobutil? Lembrando que essa parte da estrutura que eu selecionei é o isopropil, né, que a gente já viu, ele só está dobrado, só tem formato de L. Se eu acrescentar um carbono a mais, vira isobutil. Eu mantive o prefixo iso, tá bom? Aqui você tem a mesma coisa, perceba que eu também destaquei o iso, só que agora eu tenho 5 carbonos, é o isopentil. Cuidado com esse meu amigo aqui, ó. Olha onde é que está a valência livre. Esse carbono aqui, ele é o quê? Terciário, por isso que é T-butil. E esse aqui é um caso à parte. É você pegar o T-butil, colocar um carbono a mais e a valência livre fica aqui na ponta. Note que ao todo ele tem 5 carbonos, ele é chamado de neopentil. Tá certo? Neopentil. É uma nomenclatura bem específica para o caso dele, tá bom? Pois, meus amigos, os grupamentos alquil são os mais importantes que a gente vai utilizar. 90% dos casos você vai ter nomenclatura de compostos orgânicos com ele. Eu espero que tenha ficado bem clara essa nossa aula. Tá certo? Aqui os nossos e-mails para contatos, o nosso telefone para o WhatsApp para reforço e para aulas particulares. Inscreva-se no nosso canal, Tomé Mendonça. Marque o seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado, um abraço e até a próxima aula. Até mais.